Oi, turminha, como é que vocês estão? Fizeram a provinha de vocês? Foi boa a prova? Claro que foi, né? Vocês estão estudando, né? Com certeza a prova foi ótima. Deixa eu falar com vocês. Nós vamos começar agora uma segunda parte dos nossos estudos, tá? E antes das provinhas de vocês, eu tinha falado sobre os substantivos feminino e masculino, né? Embaixo tem uns outros tipos de substantivo, que são substantivos sobrecomuns, epiceno e comuns de dois gêneros, tá? Hoje eu vou ensinar isso aqui antes de explicar o dever para vocês do livro, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar substantivos sobrecomuns, epiceno e comuns de dois gêneros. A gente vai explicar para vocês sobre esse substantivo. Então, vamos lá. Substantivos sobrecomuns são substantivos que apresentam só gênero para o masculino e feminino, quando se refere às pessoas. Por exemplo, criança. A criança eu posso usar tanto para o masculino quanto para o feminino, entendeu? Ou anjo. Eu posso usar essa expressão, essas palavrinhas, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, um só gênero para o masculino e feminino. Entendeu? Agora vamos ver. Substantivos epicenos. São substantivos que apresentam um só gênero para o masculino e para o feminino quando se refere aos animais. A baleia, o besouro. Eu posso usar a expressão a baleia, né? Tanto para um quanto para o outro, quanto para o masculino e feminino. Se eu quiser diferenciá-los, eu posso colocar a baleia macho, a baleia fêmea, entendeu? Mas na expressão geral eu posso usar a baleia, tá? Ou besouro, tá bom? Para a espécie em geral, o besouro, entenderam? Substantivo comum de dois gêneros ou comum de dois. São substantivos que possuem uma só forma para o masculino e para o feminino. Nesse caso, o que diferencia os substantivos são os artigos definidos e indefinidos. Vamos lá. Os artigos, para vocês lembrarem, artigos definidos e indefinidos. A, o, as, os. Artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Então, o comum de dois gêneros são os que diferenciam, são os artigos definido e indefinido. Por exemplo, a estudante. Eu posso usar a expressão estudante tanto para o masculino como para o feminino, mas o que vai diferenciar se é menino ou menina é o artigo a estudante ou estudante. Bom, é isso aí que vai diferenciar. Então, comum de dois gêneros, comum de dois gêneros. Eu posso usar a expressão estudante para o masculino e para o feminino mesmo, porém o que vai diferenciar é os artigos definidos e o indefinidos, tá bom? Agora vamos lá. O dever da página 114 está pedindo para vocês separar no quadro, né, os substantivos. Nós temos aqui criança, foca, indígena, pianista, onça, carrasco, sartinha, gênio e dentista. Vocês vão ver qual que são os substantivos epiceno. Lembra que epicenos são usados para animais. Então, vamos ver qual que são os animais e vou colocar aqui. Substantivos sobrecomuns. Lembra que sobrecomuns são substantivos que se referem um só gênero para o masculino e feminino. Por exemplo, a palavra criança, né? O substantivo criança eu posso usar tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? A criança pode ser para o masculino e feminino. Anjo pode ser para o masculino e feminino, ou anjo, tá bom? Então, sobrecomuns, vocês vão ver quais que podem ser sobrecomuns aqui. E substantivo de dois gêneros que posso usar a mesma palavrinha, o mesmo substantivo para o masculino e feminino, que vai diferenciar é o artigo. Você vai colocar o artigo aqui na frente para você saber, tá? Qual melhor que é, tá bom? O número 8. Reescreva a frase abaixo, modificando a palavra destacada do masculino para o feminino. Você vai colocar a frase para o feminino. 9. Escreva frases com o coletivo das palavras. Livros, alunos, árvores, fotos. Você vai escrever frase com coletivo. Qual coletivo de fotos? Álbum. Então, você vai fazer uma frase com a palavra álbum. 10. Assinale a alternativa verdadeira. Vocês vão ler A, B, C, D. Qual dessas 4 é realmente a verdadeira? Vou marcar uma só. Vamos para a página 115.
Escreva os artigos ou a, os ou as. Em seguida, copie a frase no espaço abaixo. A frase seguinte, a primeira frase. Vai colocar traço, vento, tocava, traço, corda da harpa. Você vai ver quais são os artigos. Lembra-se que os artigos, aqui são os definidos, né? O, a, os, as são definidos. Então você vai ver, de acordo com a frase, você vai ver qual artigo você vai usar. Se a frase estiver no singular, vai ser os artigos no singular. Se ela é masculino, vai ser o artigo no masculino. Se ela é no feminino, vai usar no feminino. Se a frase está no plural, você vai ver os artigos no plural. Se é masculino, vai colocar o artigo masculino no plural. Se a frase é feminina, vai colocar o artigo feminino no plural. Tá bom? Vocês têm que ler a frase e saber qual artigo você vai colocar. 12. Complete as frases com o feminino das palavras do quadro. Então, a palavra do quadro está no masculino. Padre, padrasto, cavalheiro, genro, marido. Vocês vão completar as frases com as palavras no feminino. Entendido? 116. Construindo a ortografia. Palavra com S e SS. Então, aqui tem um texto de Fernando Pessoa. Leve, breve, suave. Leve, breve, suave, um canto de ave sobe no ar com que principia o dia. Escuto e passou. Parece que foi só porque escutei que parou. Isso aqui é uma poesia, né? Então vamos lá. O S tem som forte quando... Então, antes de fazer a ortografia, nós temos que ler isso aqui, e muitas vezes, tá bom? O S é forte quando é a primeira letra da sílaba. Exemplo, segunda e saltar. O S é forte quando é a última letra da sílaba. Exemplos, costas e esportes. O S é forte quando é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Consoante é B, C, D. Por exemplo, cansado, o S está depois de uma consoante, depois do N. Psicologia, o S está depois do P, consoante. É duplo na palavra. Isso acontece porque o S está no início de uma sílaba, cuja sílaba anterior termina com S. Professor. Então, está depois de uma sílaba, que é a segunda sílaba, né? Passei, depois da segunda sílaba. Então, SS. Então, o S, quando é forte, vocês leiam aqui para fazer o exercício. O S, quando ele é brando, né? Som de Z, quando é único entre duas vogais. Por exemplo, asa. Uma vogal, outra vogal. Está entre duas vogais. Osso. Não, osso não, perdão. Asa, casa. Casa, S, A e A. Tem duas vogais e no meio está o S, então ele tem som de Z. Para mantermos o som de S forte entre as vogais, usamos SS, ou seja, o S duplo. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos um texto, na página 117, onde vocês vão ler esse texto e circular o S das palavras todas que estão aqui. Tá bom? Vai circular todos os S's. Retire do texto. Vamos lá retirar do texto porque se perde. Então tá aqui. Do texto. Duas palavras com S forte. Mas eu não lembro como é que é o S forte. Volta aqui na página 116 e leia de novo quando o S é forte. Tá bom? B. Duas palavras com S com som de Z. Vai lá, volta. Quando o S é som de Z? Quando ele é único entre duas vogais. Tá bom? Quando duas palavras com S duplo. Então vamos ver aqui. Voltando lá de novo. Para mantermos o S de som do S, para mantermos o som do S forte entre vogais, usamos o SS. Tá bom? Página 118. Complete com S ou SS as palavras abaixo. 3. Escreva as palavras seguidas na coluna correta de acordo com a classificação correspondente. Então aqui, palavra com S forte, palavra com S brando. Se precisar, quantas vezes precisar, volte na página 116 para fazer o dever bonitinho. 4. Circule a palavra que não faz parte do grupo. Olha a letra A. A letra A está assim, asa, ganso, pensamento, cansado. Então, qual é a palavrinha aqui que não está de acordo com o grupo? Asa é quando duas vogais, né? O S com Z, são duas vogais. O S está no meio de duas vogais, tem o som de Z. O ganso, não, está depois de uma consoante.
pensamento. E o S é depois de uma consoante. Cansado. E o S é depois de uma consoante. Então, é asa. Entenderam? Vocês vão ver de acordo com o que vocês aprenderam na página 116. Faz a B e faz a C. Pesquise, 5. Pesquise e escreva no quadro abaixo palavras nas quais a letra S tem um som que se pede. Eu quero palavras que tenham som de Z e palavras que tenham som de S, tá? Tem palavrinhas que tem som de S, tem palavrinhas que tem som de Z, tá bom? Você pesquisa e coloque aqui. Vamos para a página 119. 119 está assim, número 6. Leia em voz alta a frase abaixo. A sopa de Suzana tem muito sal, mas o assado que ela faz é sensacional. Então, vocês vão retirar aqui. A. Copie todas as palavras que tem ao menos uma letra destacada. Então, as palavrinhas estão destacadas aqui. Você vai copiar as palavras que tem ao menos uma letra destacada. 7. Leia as palavras a seguir. Sol, surda, sentir, sinal. A. Em qual lugar das palavras a letra S aparece? Em qual lugar? Ela aparece no início? Ela aparece no meio ou aparece no fim? Em qual lugar que ela aparece aí? Aí você vai escrever. B. Procure em um dicionário 5 palavras iniciadas com S, ou seja, começada com S, tá? Pode procurar no livro também, não precisa procurar no dicionário. Se quiser procurar no dicionário, pode procurar. 8. Quais palavras do quadro? Complete a frase sobre o uso do SS, ou seja, do 2S, né? Se você não souber, volta lá na página 116 e responde. 9. Como saber se uma palavra é escrita com S ou SS? Pense uma resposta e registre abaixo. Ó, quem quiser, é só voltar lá na página 116 que está explicando quando a palavrinha é escrita com S ou SS. Tá bom a dica aí? 120. Complete as frases com uma palavra adequada e que contenha SS ou S. Vocês vão ver a palavrinha que vai completar de acordo com a frase. O tracinho serve de apoio para a cabeça. Você vai pensar, o que serve de apoio para a cabeça? Travesseiro. Aí tem SS. Aí vai responder a B, a C e a D. 11. Escreva 3 exemplos de palavra para cada uma das indicações abaixo. Preste bem atenção nas indicações. É só você pensar que você vai fazer direitinho. Letra A está assim. Quando S é a primeira letra da palavra. Tá fácil. Essa é a primeira letra, você pode colocar qualquer palavrinha que começa com S. B. Quando o S é a última letra da sílaba. Preste bem atenção. Quando o S é a última letra da sílaba. Por exemplo, a palavra assado. Assado, preste atenção. Você vai separar o assado. As-sa-do. As. Ela é a última letra dessa sílabazinha. As. Ela é a última letra. Então, o quê? Quando o S é a última letra da sílaba. Então, ela é a última letra da sílaba. As. Entendeu? Tá? C. Quando o S é duplo nas palavras. Quando o S é duplo é quando é a palavrinha com 2 S. Presta bem atenção na D. Quando o S é o único entre 2 vogais e inicia uma sílaba no meio ou no final das palavras. Quando o S é o único entre 2 vogais e inicia uma sílaba no meio ou no final das palavras. Por exemplo, a palavra liso. Ó, quando o S é o único entre 2 vogais. Liso. O I e o O. Está entre 2 vogais o S, não tá? Liso. Não tá? E inicia uma sílaba no meio ou no final das palavras. Inicia uma sílaba no meio ou no final das palavras. Li. Ó, uma sílaba. Li. Ou inicia uma sílaba no meio ou no final das palavras. Li. O li é uma sílaba, é uma vogal que está terminando na sílaba. Li. Sou. Entendeu? Por exemplo, outra palavrinha. Coisa. Vamos ver. Coisa. Ó, ela terminou numa sílaba, a vogal. E iniciou a letra S. Coisa. E ela está entre 2 vogais, o I e o A. Tá bom? Quando o S é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Essa é fácil, né? Igual lá que a gente leu, psicólogo, está depois de uma consoante. Quando o S é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Por exemplo, não, tá, psicólogo não. Ó, quando o S é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Por exemplo, a palavra ensaboar. Ensaboar. Tá depois de uma consoante, ou seja, a consoante é a última sílaba
É a última letra da sílaba e logo depois vem o S. Ensaboar. Entendeu? Quando o S é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. O N, o S é depois da consoante. Ensaboar. O 12. Em cada balão existe uma palavra intrusa. Descubra e escreva no espaço indicado. Por exemplo, a primeira palavrinha aqui. Primeiro balãozinho. Nervoso, física, passeio. Ó, nervoso. S entre duas vogais. Som de Z. Física. S entre duas vogais. Então, os dois aqui estão com S com som de Z. O único que não tem um S com som de Z é passeio. Então, a palavrinha intrusa aqui é passeio. Cansado, costas, ensaio. Cansado, costas, ensaio. Qual dessas aqui, ó? Cansado, ó. O S está depois de uma consoante. Costas. O S está depois de uma consoante? Não, depois de uma vogal. Ensaio. O S está depois de uma consoante. Então, qual que é a intrusa aqui? Preste atenção. Visita, interessado, amassado. Ó. Visita. Só tem um S e depois de... e tá junto com duas vogais. Interessado, 2S. Amassado, 2S. Qual que é a intrusa aqui? Curioso, assanhado, casulo. Curioso, entre duas vogais está o S. Assanhado. Assanhado é dois S. Casulo está entre duas vogais. Qual que é a palavrinha intrusa aqui? Bom, tá? Faz o deverzinho com bastante atenção, bom? Fiquem com Deus. Um beijão para vocês.